Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aí o Senhor fala: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Mudem de posição e sente aí do lado do irmão, nesse culto de comunhão. Amém? Maravilha. Queridos, nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores redimidos. Pela misericórdia de Deus, nós descobrimos a fonte onde nós podemos remover essa mancha tão terrível de nossas vestes espirituais. A diferença entre nós e os ímpios é que nós reconhecemos que somos pecadores. Nós temos consciência disso e nós sabemos que a prática do pecado é a única coisa que pode nos afastar de Deus. O salmista aqui, ele está descrevendo uma situação que ele viveu, algo que ele viveu, queridos. Ele começa adorando ao Senhor, ele começa exaltando ao Senhor, porque Deus é um ser benigno e maravilhoso. Deus, queridos irmãos, Ele não tem prazer nenhum em guardar os nossos pecados. Muito pelo contrário. Toda vez que nós conquistamos algum, por entrar em choque com os princípios bíblicos, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito que nós temos que abrir mão desta coisa tão nauseante que é o pecado. Pois o pecado diante de Deus, ele cheira mal. Ele é nausebundo, ele é sujo, ele é asqueroso, ele produz asco. E enquanto nós vivermos aqui por causa da natureza adâmica, essa natureza que a gente herdou de nossos pais, nós sempre vamos ter essa tendência para pecar. Mas todas as vezes que nós pecarmos, nós temos que ter consciência que o primeiro que quer nos ver livre dos pecados é o próprio Deus. E Satanás, ele é um ser tão astuto, tão malandro, tão velho, tão arquitetoso, que ele coloca na cabeça, na mente dos pecadores que, pelo simples fato de terem pecado, eles agora têm que se ausentar de Deus, têm que dar um tempo na igreja, não vão ler mais a Bíblia, não precisa orar mais, vá só de vez em quando, porque você pecou.
e deixa que o tempo venha remover a mácula do pecado de sua vida. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Alguém há muitos anos atrás já falou que o tempo não perdoa pecados. Não importa quanto tempo você cometeu aquele pecado. Se faz 15, se faz 10 anos, se faz 20 ou se faz um mês. Ele continua tão vivo como a tinta de uma tatuagem sobre a pele humana. Pode-se passar os anos, ele vai permanecer ali. Porque a única coisa que pode quebrar o jugo do pecado, a única coisa que pode tornar essa nódoa ineficaz contra as nossas vidas, é confessando ele diante do Senhor. O salmista diz aqui, queridos irmãos, que enquanto ele não confessou o seu pecado, ele começou a experimentar a morte espiritual. Ele disse que ele começou a envelhecer. E nós somos sabedores que uma pessoa, quando começa a envelhecer, todo o seu organismo, todo o seu sistema biológico, ele está caminhando para a morte. É uma das formas naturais da vida dizer: olha, você está chegando na reta final. Se prepare, os teus dias estão contados. E o salmista, quando ele pecou diante de Deus e não confessou o seu pecado, ele diz que ele começou a sentir um envelhecimento interior. Ele começou a passar por um processo de sequidão. Ele não conseguia mais se alegrar, porque se tinha um homem que tinha prazer em buscar a face de Deus e louvar e exaltar, porque ele dava aula de adoração, era Davi, queridos. Davi fez com que Deus se apaixonasse por ele, porque ele descobriu o caminho do coração do Senhor. Eu quero crer que lá no meio do campo, e alguém canta, né? Entre as ovelhas, Davi cantava lindos salmos de louvores ao Senhor, e aquilo ali sensibilizava o coração do Senhor. O Senhor se comovia com a veracidade daquelas palavras. E quem de nós nunca chorou? E quem de nós que nunca teve um renovo espiritual a ler o livro dos Salmos? Você começa a ler e você sente a presença de Deus, os teus olhos começam a ficar marejados, porque são palavras apaixonadas de um coração sincero para um Deus verdadeiro. Só que este homem, ele pecou contra Deus. Ele cometeu algo grave, algo que o colocou em choque com a santidade do Senhor. Só que, queridos irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer as suas misérias. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você sabe por quê? Porque nós temos um sentimento chamado orgulho. Nós não gostamos de dar a mão à palmatória. Nós não gostamos de reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, que nós fomos cruéis, que nós fomos tiranos, que nós fomos murmuradores, que o erro estava em nós. Mas sempre escolhemos e arranjamos um bode expiatório. Ah, eu pratiquei isso por causa da Zigfrida. Eu pratiquei isso porque o Cornélio me chamou de gordo. Ah, eu pratiquei isso porque o Ambrósio falou que eu estava ficando careca. Nós sempre colocamos a culpa em alguém. E eu lembro-me que já falei algumas vezes isso para você. Isso aqui é uma herança que nós herdamos de nossos pais primitivos. Adão, por que tu fez isso? Foi a mulher que você me deu. Mulher, por que tu fez isso? Foi a serpente.
E se passa um gambá ali, a serpente culpava o gambá. Um jogou para o outro. O ser humano tem dificuldade de reconhecer os seus erros, as suas falhas. Queridos, o ser humano tem dificuldade de abrir o seu coração e expor as suas misérias purulentas diante de Deus. Davi viveu isso aqui, ó. Mesmo sabendo que Deus era um Deus misericordioso, mesmo sabendo que Deus não colocava na conta dos seus servos os seus pecados, não imputa na sua conta as suas transgressões. Palavras de Davi, não coloca na conta, não acredita na conta. Mesmo sabendo que Deus é um Deus benéfico, longânimo, misericordioso, Davi, ele se retirou da presença de Deus, e eu não sei por quanto tempo ele não confessou a Deus o seu pecado. Mas ele sentia todos os dias a mão do Senhor pesando sobre ele. Ele sentia a secura. Eu quero crer que ele participava de cultos que nem esse aqui, e se sentia como um miolo de pedra seco. Não conseguia adorar, não conseguia louvar, não conseguia exaltar ao Senhor. Erguia a mão por erguer, falava glória a Deus por falar, falava aleluia por falar, mas estava vivendo, queridos irmãos, num deserto espiritual. Estava envelhecendo espiritualmente. E como é triste alguém velho espiritualmente falando. Ele viveu isso. Até que um dia ele abriu o seu coração. Ele confessou os seus pecados ao Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não o mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes o meu pecado. Ó Deus, eu fui louco, eu fui insano. Por que eu guardei esta miséria durante tanto tempo comigo? Igreja do Senhor, será que eu não estou ministrando para alguém que arrasta junto consigo esta coisa nojenta, purulenta, chamada pecado, porque você está com seu coração embebido no líquido do orgulho, e você acha que não tem necessidade para confessar? Você pode mudar de igreja, você pode congregar em qualquer lugar, você pode ir até para a China, mas você nunca receberá renovo de Deus. Você vai viver um deserto espiritual por toda a sua vida, até o dia em que você confesse o teu pecado diante do Senhor. Até o dia em que você abra o teu coração e caia de joelhos diante da cruz e clame pelo sangue eficaz: Senhor, sou miserável, sou chagoso, sou um leproso espiritual, eu necessito do teu perdão, Senhor. É por isso que culto de ceia é culto de análise intrapessoal. É o momento em que nós olhamos para dentro de nós e o Senhor fala conosco nesta noite. Não sejas estúpido, não sejas animalesco, não sejas insensível como um animal cavalar que precisa de freios, que precisa de cabresto para ser manipulado. Não faça isso. Não seja bruto diante do Senhor.
Mas diga nesta noite: Deus, eu quero participar da ceia, eu quero comer o pão, eu quero beber o cálice, mas antes, Senhor, disso, eu quero sentir novamente na minha alma o frescor da Tua presença, o orvalho do Teu Espírito. Eu quero renovo, eu quero gozo, eu quero alegria, eu quero poder derramar lágrimas quentes diante de Ti. Eu quero, Senhor, poder salmodiar o Teu nome, abrir a boca e Te adorar na beleza da Tua santidade. Eu não quero fazer somente coro com um amontoado de pessoas. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador. Eu quero comungar com o Teu Espírito. Eu quero voltar a ter intimidade contigo. Mas me perdoa, Senhor. Eu não sei o que você fez, o quão longe você foi, o quão fundo você caiu. Mas o Senhor nesta noite, Ele diz: eu te trouxe aqui porque eu quero te perdoar. Confesse o teu pecado, confesse a loucura dos teus atos, humilha-te na minha presença. Irmãos, eu falo isso em tom profético para alguém aqui. E eu te darei dias alegres como antes você tinha. Eu colocarei uma música, a música da salvação dentro do teu espírito. As noites não serão sombrias, frias e solitárias. Lá no leito onde você deitar, o meu Espírito estará contigo. Você vai ter desejo de ter experiência. Você voltará a ouvir a minha voz. Mas a recomenda de Deus é que nós devemos reconhecer que somos pecadores. O pecado, queridos, não pode ser uma coisa normal na nossa vida. O pecado não pode ser uma coisa habitual na nossa vida. Não pode se tornar algo corriqueiro, não. Nós temos que ter nojo do pecado. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, nós temos que reprovar o pecado. Pecado é que nem carrapato. Se você achar bonitinho ele agarrado em você e se acostumar com ele, daqui a pouco a tua casa vai estar infestada, porque um carrapato bota 30 mil ovos. E aí você vai padecer para se livrar dele. Porque ele vai criar, ele vai se proliferar, ele vai se aumentar. Não te acostume com o pecado. Diga: não, eu tenho que mudar. Não, eu tenho que abrir mão disso. Eu sou crente. Eu fui chamado para servir um Deus santo. E eu tenho que ser santo. Eu não estou falando aqui de indumentária cristã, eu estou falando de caráter, de personalidade. Eu estou falando de integridade, ser crente. Não ser crente só de aparência, não, mas ser crente autêntico. Ter certeza, como disse o Silvio aqui hoje de manhã, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos preparando para morrer. E eu ali no banco disse: é verdade, nós estamos nos preparando para morrer, porque mais cedo ou mais tarde, toda essa geração aqui vai passar se Jesus não voltar. Mais cedo ou mais tarde, o príncipe dos terrores baterá na porta da nossa existência. Mas bem-aventurado é aquele que tem consciência que Deus não reserva, Deus não guarda, Deus não acumula os seus pecados, porque ele sabe que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e toda vez que eu me arrepender, o Senhor estará pronto para me perdoar. A fonte ainda jorra, a fonte é borbulhante. É por isso que os ímpios não querem aceitar a Jesus, porque eles não querem abrir mão de suas práticas pecaminosas. É por isso que João diz: eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem está sujo no escuro passa por limpo.
Mas quem está sujo no claro manifesta a sua imundícia. Mas nós estamos diante de algo tão sagrado. E o Senhor te diz nessa noite: eu vou te instruir. Eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar o caminho que tu deves seguir. E debaixo das minhas vistas, debaixo dos meus olhos, eu vou te dar conselhos. Não sejas como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terão o ímpio para curtir, mas o que confia no Senhor, diga: eu confio no Senhor. A misericórdia, ela vai te assistir. A misericórdia de Deus estará sobre a tua vida. O Senhor estará com seus olhos sobre você. E Ele vai te dar conselhos. Como um pai que chama o seu filho junto de si e o abraça e o ensina sobre as verdades da vida. Filho, não entre por este caminho, porque este caminho está reservando isso e isso para você. Eu vou te ensinar a ser um homem de sucesso. Eu vou te ensinar a ter uma vida abençoada sobre a face da terra. Eu vou te ensinar a ser um homem vitorioso. É isso que Deus está falando para nós aqui esta noite. Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te segurar pela mão e Ele vai te guiar por esta jornada de vitórias. E aonde tiver uma pedra, aonde tiver um embaraço, aonde tiver um laço do passarinheiro, Ele vai estar contigo, Ele vai te guiar, Ele vai dizer: não coloca o pé aí, não coloca a mão aí, pula, salta, junto comigo, filho, nós saltamos muralha, siga em diante, pare, volta para trás, e assim proceder. Você chegará ao lar desejado e Deus estará contigo todos os dias, te abençoando, te fortalecendo, te redarguindo, edificando a tua fé e te dando renovo espiritual. A tua carne até pode ficar velha, a tua pele pode até ficar enrugada, os teus cabelos podem ficar embranquecidos, você pode perder o teu vigor físico, mas espiritualmente você vai dizer: eu estou novo, eu estou vigorado, eu estou fortalecido, porque o Senhor está comigo todos os dias. Esse corpo desce para o pó, mas a alma vai para o céu, o Espírito vai para Deus, porque eu tenho vigor espiritual. Aleluia. Deus estará cuidando de você. Mas qual é o segredo? Confessar os seus pecados. Confesse os seus pecados esta noite. Não é preciso você falar para ninguém, mas aí onde você está, humilha o teu coração. Diga a Deus: eu sou uma pecadora, eu sou um pecador. Diante desta palavra eu sinto a necessidade de te mostrar as minhas chagas morais, as minhas chagas espirituais. Eu tenho pecado contra ti, Senhor. Você não está pecando contra o pastor, você não está pecando contra a igreja, você está pecando contra Deus. Esse Deus que te reservou um lugar glorioso para ti no céu. Esse Deus que diz para ti: filha, filho, fique comigo. Eu vou te instruir. Eu vou ser o teu mestre e você vai ser o meu discípulo.
Eu vou te dar sabedoria. Eu vou fazer de você uma pessoa grande sobre a terra. Mas ande com o Senhor.